Oi, pessoal! Agora nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Páginas 110 a 117. As cataratas do Iguaçu e a hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior do país e está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As águas do Rio Paraná promovem o funcionamento da usina, que em 2016 bateu o recorde mundial de produção de energia, produzindo naquele ano o suficiente para abastecer todo o planeta por 2 dias. Além da hidrelétrica, a região é banhada pelos rios Paraná e Iguaçu. Abriga as Cataratas do Iguaçu, um conjunto de quedas d'água que é patrimônio natural da humanidade e atrai turistas de todo o mundo. As Cataratas do Iguaçu estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, um dos mais antigos do Brasil, criados em 1939. Então, pessoal, a Cataratas do Iguaçu ela é considerada um patrimônio nacional. Por quê? Porque vão turistas de todos os lugares para visitar lá as Cataratas do Iguaçu, certo? Lá, os parques nacionais, eles são áreas de proteção criadas para preservar ecossistemas. O que são ecossistemas? Ecossistemas são sistemas formados pelos seres vivos e o ambiente, ou seja, animais, plantas, certo? Lá eles têm também uma biodiversidade, incluindo de animais e plantas, com certeza, né? Em risco de extinção. Por exemplo, a onça-pintada, a onça-parda, o jacaré de papo amarelo, entre outros, certo? Então vamos para a primeira questão. Que características da região explicam a criação do Parque Nacional do Iguaçu? A resposta é a existência de espécies animais ameaçadas de extinção e a preservação de vegetação e a beleza de paisagens. Certo? Essa é a primeira questão. Aí vamos continuar a leitura. Além das Cataratas do Iguaçu, o Rio Paraná também abrigava outro impressionante conjunto de cachoeiras, conhecidas como Salto das Sete Quedas, formada por 19 cachoeiras, dividido em 7 grupos. Era a maior queda d'água do mundo em volume de água e desapareceu com a formação do lago da usina hidrelétrica de Itaipu em 1982. A inundação de grandes áreas é um dos principais impactos ambientais causados pela construção de usinas hidrelétricas. Cidades, florestas e cachoeiras desaparecem debaixo d'água. As pessoas que vivem nas áreas que serão inundadas são forçadas a se mudar. Animais e plantas de diversas espécies morrem e muitos perdem seu habitat. Foi o que aconteceu com o Salto das Sete Quedas, submerso apenas 14 dias. Em apenas 14 dias, no caso. A número 2, da página 111, vocês não precisam responder, certo? Seria fazer um cartaz. Isso daí a gente não precisa responder. Vamos para a página 112, então. Aqui na página 112, a gente vai falar sobre o consumo de água doce, certo? Embora grande parte da superfície do planeta seja coberta por água, apenas parte dessa água é doce e está disponível para consumo humano. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por águas. Desse total, 97,5% é água salgada e somente 2,5% é água doce. Vamos fazer uma comparação. Imaginem que você está numa festa com 1.000 copos de refrigerante, sendo que desses copos só podem ser servidos 25. Este seria o equivalente à água doce do planeta. Para complicar ainda mais a situação, 70% da água doce está sob a forma de gelo e os 30% restante no estado líquido. Ou seja, dos 25 copos de refrigerante, sobram apenas 7,5 copos para serem servidos. O resto está congelado. Aí a gente vai ver um gráfico aqui, pessoal, que mostra mais ou menos a água doce usada nos setores industrial, agrícola e doméstico, certo? Aí vamos para a questão. A partir a questão 7, dos dados indicados no gráfico, responda. Letrinha A. Qual é a atividade que consome mais água doce no mundo? A agricultura, certo? Letra B. Quais são as regiões do mundo em que a indústria consome mais água que todas as outras atividades? A América do Norte e a Europa, certo?
Embora o uso doméstico corresponda a uma pequena parte de toda a água consumida no planeta, é importante pensar sobre nossas atitudes diárias que podem reduzir o consumo de água. Quando usamos a água de forma consciente em nossa casa, estamos colaborando diretamente para a conservação desse recurso. Ou seja, gente, quando a gente não gasta água à toa, a gente consegue economizar essa quantidade de água que a gente tem, entendeu? Que na verdade, como vocês podem perceber, não é tanto assim. Número 8. Escolha um dos dias da semana e tente lembrar da hora em que você acordou até a hora que você foi dormir, quantas vezes você utilizou a água e para quê. Essa daqui, gente, é uma atividade, no caso, é pessoal, a resposta é pessoal, certo? Porém, assim, daí vocês vão lembrar, né? Na hora que escovou o dente de manhã, na hora que tomou banho, à tarde, na hora depois do almoço, na hora que você escovou o dente, na hora que você tomou água durante o dia, certo? Vocês vão lembrar todas as horas que vocês usaram a água, ok? Página 114 agora. Na página 114 aqui, ele vai falar sobre a distribuição e tratamento da água e do esgoto, certo? Aí ele vai mostrar ali desde o primeiro passo, ali, no quadrinho ali. Número 1, a água é captada e levada para a estação de tratamento. 2, na água são aplicados o cloro, cal e outras substâncias que farão a limpeza. 3, a água passa pela segunda limpeza, clarificação. Ela recebe sulfato de alumínio, que ajuda a sujeira a se aglutinar e formar flocos. Os flocos mais pesados se depositam no fundo do reservatório. A água, depois, ainda é filtrada. Número 4. A água recebe cloro e flúor, que ajuda na prevenção de cárie. Número 5. A água é armazenada em grandes reservatórios de distribuição. Número 6. Por causa de vazamentos na rede de distribuição, 37% da água potável não chega a ser consumida, pois se perde no meio do caminho, certo? Aí depois vem a número 7. A água é armazenada nos reservatórios de bairros, né, no caso. Número 8, a água distribuída nas casas, certo? Aí a questão número 9 aqui na página 114. Qual a importância de tratar a água e o esgoto? O esgoto precisa ser tratado para que ele não polua os rios, represas e outras fontes de água doce, de onde retiramos a água que bebemos e usamos para outros fins, garantindo que esta fique adequada ao consumo e não cause doenças, ok? Número 10. No município em que você reside, a água e o esgoto são tratados? Converse com o familiar. Em Itatiba é tratado sim, gente, tá bom? A água é tratada na maior parte dos bairros, né? Acredito que na zona rural pode ter um ou outro bairro que não seja, mas a maioria é tratado sim, certo? Número 11, na página 115 agora. Em lugares onde não há rede de esgoto ou estações de tratamento, a água suja que sai das casas é despejada diretamente em córregos e rios. O que acontece aos córregos e rios que recebem esgoto não tratado? Eles são, gente, contaminados por micro-organismos e substâncias tóxicas. Isso os torna poluídos, certo? Quando as pessoas usam essa água poluída para regar plantações ou para consumo próprio, elas estão sujeitas a vários tipos de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, como viroses, verminoses e doenças provocadas por bactérias, certo? Se não couber a resposta da 11 completa, vocês podem colar um post-it ou escrever numa folhinha e grampear na folha do livro, ok? Vamos para a próxima página agora, 116. A página 116 fala sobre o rio Tietê e suas mudanças ao longo do tempo. Você já ouviu falar sobre o rio Tietê? O que você sabe sobre ele? A nascente do rio Tietê está localizada no município de Salesópolis, no estado de São Paulo. Ao contrário dos outros rios, seu curso não segue para o mar
e sim para o interior do estado. Depois de percorrer quase 1.100 quilômetros, ele deságua no rio Paraná. Por causa da sua extensão, o rio Tietê foi uma importante via de circulação no passado e continua sendo até hoje, mas ele não é poluído em todo o seu curso, apenas nos trechos situados ao longo da cidade de São Paulo e em seus arredores, pois há muitas indústrias e moradias que lançam esgotos e outros resíduos sem tratamento na água. O Tietê no passado. Os índios viviam nas áreas próximas ao Tietê, que significa rio verdadeiro. O utilizavam para pescar, se banhar e se divertir. Quando os portugueses conquistaram o território, o rio passou a ser utilizado pelos bandeirantes para a navegação e exploração da região. Já no século XX, a cidade de São Paulo havia crescido bastante e o rio Tietê era uma das opções de lazer. Certo? Aí na próxima página ele vai falar o depoimento de Joaquim Pereira Filho, que nasceu em 1931 em São Paulo. Ele fala assim, que eu aprendi a nadar no rio Tietê. Tinha umas caixas grandes colocadas dentro d'água que boiavam, chamadas cocho, e as pessoas aprendiam a nadar lá. Meu pai nadava razoavelmente bem e nos ensinou. O Tietê era um rio extraordinário. Nós fazíamos outras coisas lá. Quando era mais adolescente, eu podia andar nas catraias, remar. Nós pescávamos muito no rio Tietê, um pouquinho depois do São Miguel, porque São Miguel tinha uma fábrica que jogava muitos detritos que matavam os peixes. E tenho fotografias dessas pescas e às vezes eu olho e penso, mas que coisa bacana, nós pescávamos ali e às vezes pegávamos peixes grandes. Número 12. Que atividade o senhor Joaquim fazia no rio Tietê? Nadava, pescava e passeava de barco. Número 13. O que ele achava do rio Tietê naquele período? Ele achava que era um rio maravilhoso, certo? Número 14. Você aprendeu a nadar e a pescar onde? Essa daqui é pessoal, né, gente? E por fim, a número 15, certo? A número 15 aqui, ele vai falar vai falar sobre o rio Tietê no presente primeiro, que até 1960 o rio Tietê era bastante frequentado pelos moradores ainda, certo? Porém, depois do descarte de esgoto, os materiais e outros materiais poluíram o rio. Aí, no número 15, de acordo com o texto acima, que foi da depoimento da Ana Helena Pussetti. Porque em 1999, entrar com um barco no rio Tietê e remar não era mais tão simples? Porque o rio estava muito poluído, ok? E a gente finaliza aqui mais uma correção, tá bom, pessoal? Beijinho, gente, e até a próxima.